Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Aqui. E até aproveitando esse gancho do Crepúsculo dos Ídolos, onde ele questiona esses modelos mentais, religião, por exemplo, e aí muita gente que é cristã fala, poxa, falou de Nietzsche, eu já não quero saber, por conta da afirmação dele de que Deus está morto. O que Nietzsche queria dizer com isso, quando ele afirmava esse tipo de coisa? Bom, em primeiro lugar, é uma afirmação provocativa, porque é uma impossibilidade. Se Deus não existe, não pode ter morrido, e se Deus existe, também não pode ter morrido. De tal maneira que, nos dois casos, não funciona. Agora, o que ele quer dizer com isso é eu diria, a crise do que ele mesmo chamava de sistema religioso de pensar. Ou seja, o sistema religioso de pensar, ele, digamos, ele enquadra a vida em padrões aplicáveis a qualquer vida, né? Submetendo-as a uma valoração do tipo, este é um canalha, este é um bom homem, este é péssimo, aquele é um monstro, aquele não sei o quê, etc. e tal. Então, no final das contas, a partir destes frames, né, desses modelos, desses enquadramentos pré-existentes, a vida acaba sendo encaixotada e valorada de acordo, correspondentemente. Então você dizer que Deus está morto significa denunciar a falência desses modelos, a falência do niilismo, a falência do absoluto, em nome eu diria, do apogeu, em nome da consagração, eu diria, do quê? Do que é terreno, né? Do que é vida, do que é sensação, do que é experiência, do que é energia, né? Do que é energia, do que é força vital. Então, a morte de Deus significa que a vida não está mais regida por um olhar julgador que a transcende. E é um pouco essa a ideia. Espero que você tenha entendido. Perceba que no final das contas, não importa muito o livro que você for ler, existem algumas ideias que estão presentes em toda a obra. Né? Em toda a obra. E que são abordadas, evidentemente, de acordo com o tema ali tratado, mas sem essas ideias fundamentais, a gente não consegue avançar. Então, Nietzsche, ele é, no final das contas, ele é o defensor de um certo jeito de entender o mundo dos viventes, né, a partir da sua imanência. Ou seja, a avaliação da vida pela vida. Né, e não em função de um ideal de vida. Não em função de uma vida perfeita. Modelo esse aplicável a qualquer um. Não. A avaliação da vida, ela é ultimada por ela mesma. E, portanto, ela deve servir a ela e só a ela.
E o que é mais interessante, a ela e só a ela, e no momento em que ela se encontra. Quer dizer, aquilo que eu usei para valorar a minha vida hoje já não servirá muito amanhã. Por quê? Porque são instantes incomparáveis, são instantes únicos. Daí, inédita pamonha, como poderia ser inédito qualquer coisa. Cada instante da vida, cada instante da existência resulta de uma equação de forças irrepetível, irrepetível. Portanto, chamar o professor que veio aqui falar dos estoicos para falar de Nietzsche e esperar uma espécie de continuidade, repetição, identidade ou igualdade é desconsiderar o trânsito e o fluxo do mundo da vida. Né? E o seu ineditismo radical, Portanto, é preciso atribuir valor à vida a partir dela mesma. E você me perguntará, como fazer isso? Como fazer isso? Porque você pode chegar e falar, deixa eu dar uma nota para o professor Clóvis nos Sócios. Eu vou comparar com o Cortella. Eu vou comparar, não sei se... eu vou comparar com a monja que foi lá, eu vou comparar... Então, você está avaliando a vida, que é essa, por uma referência que lhe é exterior. Tá evidente. Né? Tá evidente. Nem é tão absoluta assim, mas é exterior. Claro que você poderia ir mais longe e ser um nihilista mais radical. E você poderia propor uma espécie de desempenho ideal em podcast. Né? Desempenho ideal em podcasts. Eu me lembro uma vez de participar de um evento de fonoaudiologia, era um evento universitário importante, eu não sei como eu fui parar nesse lugar, mas era um pouco para falar da fonoaudiologia nos meios de comunicação, etc. Acabei indo, e eles falavam lá de um tal de padrão de excelência vocal, PEV, padrão de excelência vocal. Eu peguei e falei, nossa, e isso aí é a voz perfeita? Falei, interessante, e alguém tem a voz perfeita? Não. Falei, então... Bom, mas então é todo mundo doente? Isso, vai, mas aí é inimaginável, porque você monta um mundo, né, onde você coloca a saúde, a sanidade, como sendo ideal, portanto, não pertencente ao mundo da vida, e claro, a patologia, a doença fica de 100%. Aí eu me apresento como o curandeiro. Nossa, é um esquema muito, muito bacana, mas aqui é só um exemplo, porque no final das contas, a multiplicação de enfermidades não é uma exclusividade do mundo da fonoaudiologia. Todo mundo da saúde multiplica as enfermidades para poder curá-las por especialistas. Agora, do que eu estava falando mesmo? Como ser, você falou. Eu posso julgar pelo PEV, né? Desempenho ideal em podcast, aqui é o DIP, né? Em relação ao DIP, o professor Clóvis bateu 8,2, né? Ou então, você pode fazer mais. Eu vou esperar para ver quantos assistiram. Porque está mais na moda. Número de views, número de likes, números de lá. E aí, aqui foram 100 mil, aqui foram 200 mil. Esse é 2 vezes melhor do que esse. E ponto. E acabou. Perceba que isso é uma forma de julgar a vida por uma transcendência. Sim. Por alguma coisa que lhe é exterior. Sim. Tá perfeito? Então, obviamente, a pergunta é, como é que eu faço para julgar a vida pela vida? E esta é mais uma ideia central do pensamento de Nietzsche, que é a ideia do eterno retorno. Até aproveitando, Diga. Clóvis, eu tenho aqui uma anotação de uma palestra que eu assisti sua, onde você dizia que a solução antinihilista é o eterno retorno.
Dentro da perspectiva nietzschiana, sem dúvida. O que seria esse eterno retorno? E eu queria insistir mesmo, que eu estou falando aqui um monte de coisas provocativas, mas elas só estão sendo ditas porque nós estamos dissecando um autor que é profundamente subversivo, certo? Eu queria dizer que não somos obrigados a concordar com nada e que há até iniciativas de filósofos como a obra Por que Não Somos Nietzschianos? Né? Onde todos ali se manifestam a contra respeito... ele. Não contra ele, mas a respeito das suas discordâncias em relação ao seu pensamento. Né? Então, vamos lá. O eterno retorno. Né? Eu vou explicar de várias vezes, porque eu não sou bom de decorar. Mas é assim. O eterno retorno é uma espécie de régua de avaliação da vida. Só que essa régua de avaliação da vida é dada pela vida mesmo, não é dada pela comparação com alguém, pelo número de likes, pelo DIP, né? Não, é dado pela vida mesmo. É dado pela vida mesmo. Então, qual é a ideia? Quando é que a vida é boa? Né? Quando é que a vida é nota 10? Quando você não veria nenhum problema em repeti-la. É o contrário do cara que fica olhando no relógio, né, e esperando o tempo passar. Isso seria o sintoma de uma vida fracassada, de uma vida nota 0. Perceba que agora eu estou atribuindo valor à vida não em função de uma idealidade, não em função de uma comparação, mas em função dela mesma. Quando é que a vida é boa? Quando ela mesma não quer que acabe. Ali, aquele momento, aquele encontro, aquele instante, aquele cenário, aquela atividade, aquela... Né? Então, viva de tal maneira a pretender... Né? Nietzsche até, nos seus dizeres, procura... imitar o modo como Kant propõe o imperativo categórico. Né? Então, ele usa, digamos, a mesma estrutura lógica, mas ele diz completamente diferente. Né? Viva de tal maneira a desejar, enquanto Kant diria que qualquer um possa fazer aquilo que você está fazendo sem comprometer a humanidade, ele dirá, viva de tal maneira a desejar que aquele instante possa se repetir indefinidamente e piriri pororó. Nós poderíamos dizer de outro modo isso. Né? Viva de tal maneira a pretender... Porque uma boa maneira de você repetir indefinidamente aquilo que está vivendo é nem sequer parar de vivê-lo, né? Então, aí poderíamos introduzir uma ideia de que viva de tal maneira a pretender que aquilo que está sendo vivido dure. Dure. Vai durar? Não vai. Mas o critério... não é o que vai acontecer. O critério é o que você gostaria que acontecesse. Eu não queria ir embora. Vida nota 10. Tô doido para cair fora. Vida nota 0. Ficou claro agora para você que está nos acompanhando? Porque você pode trazer isso para a sua vida. Perceba que agora o meu desempenho aqui não é mais avaliado por alguma idealidade, alguma comparação, né? Pode não ter ninguém ouvindo. Pode não ter ninguém ouvindo. É irrelevante. Porque, em termos de avaliação existencial, o que importa aqui, segundo a lógica do eterno retorno, o que é? É que eu queira continuar aqui. Eu queira repetir essa experiência. Eu queira prolongar essa experiência, eu queira que ela não se corrompa, que ela não deixe de existir. Portanto, quando há vida boa, e eu repito, o eterno retorno, ele é
uma métrica de avaliação da vida na imanência, por ela mesma, dada pela própria vida, aonde a vida é boa quando você gostaria da sua continuidade ou da sua repetição, o que é a mesma coisa. Então, sei lá, a gente poderia dar muitos exemplos para mostrar como isso poderia se traduzir na prática. Quer dizer, eu estava vindo para cá, ponto. Então, eu levei mais ou menos 1 hora para chegar aqui, ponto. Eu estava com vontade de fazer xixi dentro do carro, ponto. Está me acompanhando? Perfeitamente vida. Então, eu queria que chegasse logo, ponto. Portanto, a minha vida dentro ali do cara que me trouxe, do táxi, etc. Tal, era uma vida que eu contava os segundos para terminar, ponto. Vida fracassada. Vida nota 0. Vida. Aí você vai falar, professor, mas quando a gente está no trânsito para ir embora, o que importa é chegar. Essa vida vivida no trânsito, ela é ruim mesmo? Isso foi você que falou. Eu pergunto, será que precisa ser? Se você não tiver com vontade de fazer xixi, geralmente não é tão ruim assim. Não, é ruim. É ruim. Não, mesmo sem vontade de fazer xixi, quando o trânsito está parado, é ruim. Bota uma música boa, né? Mas você tem uma visão colorida da vida. Eu acho ruim mesmo, acho ruim. Porque ele é o ouvinte que acabou de falar. Ou o espectador, ou o ouvinte, o espectador, ou o receptor multimídia. Pronto. Ele disse, tem muitas situações na vida que é um saco mesmo, ela é ruim mesmo. E aí nós então nos deparamos com alguma coisa muito interessante. É que, claro, nem tudo na nossa existência depende de nós. Aqui poderíamos nos lembrar de alguma coisa que dissemos na nossa primeira passada. E, portanto, de certa maneira, eu acho que Nietzsche concordará conosco, é impossível viver um eterno retorno.